Nesta edição, mostramos-lhe como o 1º de agosto continua muito bem encaminhado na corrida ao título do Girabola no último terço da prova. Recuperamos o essencial de como correu a mais recente Assembleia Geral do Emblema Militar, onde se elegeram os novos corpos gerentes do clube. E perfilamos o recém-eleito presidente do clube que nos fala de si, do seu cargo e de planos futuros em prol do mítico 1º de agosto. Saudações desportivas, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Mensal do 1º de agosto. Iniciamos esta edição falando um pouco do Girabola. Vamos agora a um pequeno resumo do que foi os jogos efetuados pelos militares. O 1º de agosto empatou em Luanda, frente ao Benfica de Luanda, em jogo da 19ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, num duelo disputado no Estádio dos Coqueiros. Apesar dos militares jogarem na condição de anfitriões, foram os benfiquistas que abriram o marcador e já a poucos minutos do final da partida. Jogava-se o minuto 80 em campo quando Mussumari fez o primeiro tento do encontro, numa bela jogada de contra-ataque. Quando já se pensava que estava tudo arrumado quanto ao marcador e resultado e a favor dos benfiquistas, os militares ergueram-se e não deixaram que o adversário saísse de campo com todos 3 pontos. A jogar numa de tudo ou nada, os comandados de Carlos Manuel fizeram, pode dizer-se, a desfeita aos encarnados da capital. Isto porque João igualou a partida no tempo de descontos, aos 90 mais 5 minutos. Remate! Golo! Golo do João Martins! Golo do 1º de agosto! É golo, Nelson! No limite do jogo, João Martins a repor a igualdade no encontro e a explosão de alegria. Um empate a uma bola que permitiu que o 1º de agosto continuasse no lugar do pódio da tabela classificativa do Girabola 2011. Conhecedores dos resultados dos jogos envolvendo os outros candidatos ao título, Petro, Interclube e Cabo Escorpe, 1º de agosto e Recreativo do Libolo disputaram sábado à noite no Estádio dos Coqueiros mais um dos jogos que dava seguimento à Ronda 22 do Girabola 2011. Muito agarrados aos esquemas táticos desenhados a partir dos bancos pelos respectivos treinadores, o primeiro grande momento do jogo aconteceu logo aos 2 minutos, quando Adawa não teve cabeça fria para atirar para aquele que seria o primeiro gol do desafio. 1º de agosto trocava bem a bola pelos distintos setores, chegou a causar alguns calafrios à defesa do Libolo. Ângelo, o guarda-redes, teve imenso trabalho, mas a ineficácia de Bena e Denis Angunio não permitiu a tradução em golo das jogadas que passavam pelo trio Kumaca, Manucho e Chileshi. Aos 33 minutos, valeu o perigoso carrinho do experiente capitão Cali para impedir o golo do veloz e aguerrido Aguinaldo, naquele que seria uma recarga vitoriosa. Aos 42 minutos, o guarda-redes Tony teve de se arrojar aos pés de Gomito para impedir aquele que seria o golo certo do Libolo. Minutos depois, terminava a primeira parte do jogo. No reatamento da partida, ainda nem se tinham posicionado em condições as pedras do 1º de agosto e acontecia o golo do Recreativo do Libolo. Mais um lance envolvendo o capitão Cali e o irreverente Aguinaldo. Rápido e percebendo o receio do capitão militar de ver o segundo amarelo numa jogada arrojada e apercebendo-se do adiantamento de Toninho guarda-redes, chegou primeiro à bola e fez o primeiro golo do jogo. Os militares sentiram o golo. Logo a seguir, com Manucho e Chileshi, este quarteto colocou muitas vezes em pânico a defesa do Recreativo do Libolo numa sequência de ataques que várias vezes quase acabavam em golo. Jogando pelas laterais e beneficiando do facto de o Libolo muito cedo ter recuado para defender o Mago 1-0, os militares começaram a construir calmamente a estrutura ofensiva que mais cedo ou mais tarde acabaria em golo. Próximo do fim, exatamente aos 83 minutos, Tony, o guarda-redes militar, colocou a bola em jogo através de um pontapé comprido à maneira inglesa. A bola longa foi parar nas imediações da área do Libolo. Gomito, o último tampão da defesa, e o guarda-redes Ângelo, manifestando alguma falta de combinação e acerto, desentenderam-se, facilitando a vida a Bena, que de cabeça se limitou a desviar a bola de Ângelo e a atirar para a baliza deserta. Era o gol da igualdade e com ele o suspiro de alívio dos militares, de adeptos que há muito ansiavam por esse golo
e pela tão procurada igualdade. Este empate ganhou um sabor especial para o Recreativo do Libolo, que à saída desta jornada se isola na liderança do campeonato com 38 pontos, ao passo que o 1º de agosto se mantém no 4º lugar, agora com 36. Pelo que jogamos e pelo que o adversário jogou, acaba por ser um jogo bem jogado e um resultado não tão mau para nós. Esta equipa está naquilo que nós pretendemos e dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como, depois de um jogo de quarta-feira, saírem-se hoje com uma segunda parte muito boa. Chamamos ao ecrã o quadro de resultados de jogos recentes a contar para o calendário Girabola 2011 do 1º de agosto. O saldo é de veras positivo, sendo que, em 4 encontros, os militares arrecadaram 2 vitórias, uma caseira e uma forasteira, e 2 empates, ambos em reduto próprio. Continuando a falar da modalidade de futebol, mas desta feita passamos à Taça de Angola. Vejamos já de seguida um pequeno resumo de um jogo efetuado pelos comandados de Carlos Manuel. Festa nas bancadas para o jogo dos quartos de final da Taça de Angola. Em campo, o 2º e 4º classificados do Girabola, Campeonato Nacional da 1ª Divisão Nacional. E a entrada dos militares foi fulgurante com este cabeceamento de Bena, que esforçou Hugo para evitar o golo. 10 minutos depois, Daniel Mpelempele, artilheiro da temporada passada, vê o guardião Wilson do 1º de agosto deslocado e atira, mas ao lado. 0-0 ao intervalo e muito se esperava para a segunda metade. O segundo tempo começou de forma estupenda para a turma do Palanca. De novo Abel, agora a receber o passe da direita do ataque da sua equipa e atira a contar para o delírio dos aficionados. 1-0 e os militares tinham agora que correr atrás do prejuízo. Aos 60 minutos, confusão na área do Cabo Escorpe. Manucho mantém a calma e escolhe para onde mandar a bola. 1-1. A jogar com menos 2 unidades por expulsão de Dani Massunguna e Amaro, os militares aguentaram a pressão forçando a marcação de penalti. Nesta fase, o guarda-redes Wilson, o herói, primeiro defendendo o penalti de Mpelempele, depois o de Pataca. Dena Sangoni marcou para os militares, assim como o capitão Kali e Kumaka. E novamente Wilson a dizer não a Oliveira. 3-2 e os militares seguem em frente na Taça de Angola. Foi uma equipa que lutou muito, trabalhou, mas acho que é uma vitória merecida. Penso que o trabalho que esta equipa tem feito durante estes 3 meses e meio, não são muitos que nós estamos, tem sido excepcional. A partida foi bem disputada e acabou por empate. O 1º de agosto ganhou e ganhou bem nos penaltis. O grupo do 1º de agosto está de parabéns e nós vamos continuar a trabalhar, a concentrar no campeonato. Terminou no início deste mês de agosto, em Luanda, o Campeonato Provincial de Hóquei em Patins. O 1º de agosto ficou num dos lugares do pódio. Fique já de seguida com um pequeno resumo dos jogos efetuados. 1º de agosto A foi mimoseado pelo Juventude de Viana, perdeu por 1-4. Toy Gaspar foi o senhor do jogo com o seu hat-trick, fazer o 4-1 e fechar o resultado final. Recordo, 1º de agosto 1, Juventude de Viana 4. Acredito, fomos infelizes, não é? As oportunidades criadas não conseguimos concretizar e o jogo é mesmo assim, quem não marca sofre. Toy Gaspar, com os 3 golos que marcou neste desafio frente ao 1º de agosto A, consolidou a sua posição de melhor marcador do campeonato. Soma agora 22 golos. É cada vez mais o melhor artilheiro da competição. Na tabela classificativa, o Petro, já campeão, soma 36 pontos. Pode mesmo se dar ao luxo de, na última jornada em que defronta o Benfica de Luanda, perder esse jogo. Em segundo vem Juventude de Viana com 33 pontos e em terceiro o 1º de agosto A com 31. Olha, foi um bom jogo. Os meus jogadores cumpriram na Inter aquilo que havíamos trabalhado durante esta semana toda e o resultado não podia ser diferente.
Os vianenses precisaram da experiência e maturidade de Toy Gaspar para desfeitear os militares. Ele foi o primeiro a marcar, colocando os vianenses em vantagem na sequência de uma boa jogada. Os militares, não se fazendo rogados, foram para a frente e acabaram por empatar a partida na sequência de uma jogada combinada. Bruno, de penalti, colocou os militares em vantagem e com a ajudinha de Toy Gaspar, que marcou na sua própria baliza, foram para o intervalo a vencer por 3-1. No reatamento foi a vez de Toy Adão brilhar. Fez o 2-3 e esteve na jogada que culminou com o golo da igualdade. Os militares deixaram fugir a possibilidade de se voltarem a adiantar no marcador, quando falharam uma grande penalidade. Legas, não se fazendo de rogado e mostrando que a sua equipa pretendia vencer, fez o 4-3. Para já no finalzinho, Toy Adão, numa boa jogada, fechar o placar em 5-3. Nos restantes jogos verificaram-se os resultados. 1º de agosto A1, Académica 1 e Hockey Clube 2006, Cabo Escorpe 3. Nosso objetivo era o primeiro lugar, mas o segundo lugar também nos satisfaz por tudo aquilo que nós fizemos durante este campeonato provincial. Na classificação final, em primeiro ficou Petro com 39 pontos, seguido do Juventude Viana com 36, do 1º de agosto A com 33, ao passo que os dois últimos acabaram por ser o Hockey Clube 2000 com 16 e o Cabo Escorpe com 14 pontos. O jogo correu bem, jogámos bem, tivemos a infelicidade de não marcar e de sofrer golos. Alguns erros da equipa, mas de resto a equipa teve muito bem e acho que no Nacional podemos fazer melhor ainda. Toy Gaspar foi o melhor artilheiro da prova, com 23 golos apontados, seguido de Bicas do Petro, com 17. Tempo agora para fazermos um curto intervalo. Do outro lado temos ainda voleibol, handball e mais ainda. Deixe ficar na nossa companhia. Até já! Bem-vindo de volta. Abrimos a segunda metade deste magazine falando da modalidade de voleibol. Realizou-se recentemente um torneio em Luanda. Fique já de seguida com um resumo de como correu para a vertente masculina e feminina. O pavilhão do Eixo Viário, afeto ao Petro de Luanda, foi o palco da festa militar, com 1º de agosto a espalhar todo o seu perfume ao vencer a equipa da casa por 3-1 na quarta partida dos play-off à melhor de 5 jogos. No primeiro set, apesar de as militares entrarem derrompante e com grande atitude e desenvoltura, foi o Petro quem venceu pelos parciais de 25-17, indiciando um grande jogo e digno de uma final de campeonato. No segundo set, as militares puxaram dos galões e num jogo assente numa boa defesa e jogadas bem combinadas envolvendo Sarauesa e Kátia, acabaram por vencer por difíceis 25-23, igualando o placar. Nos quartos seguintes, e talvez se ressentindo do esforço dispendido nos quartos anteriores, as petrolíferas foram facilmente batidas. 25-19 foi o resultado do terceiro set e 25-13 o quarto e último. Foi uma pena, né, nós termos perdido, porque hoje, se puderam ver, a equipe não entrou com o seu melhor potencial. Erramos muito aqui atrás e pensamos em melhorar para o Nacional. As militares chamam assim a conquista do campeonato, destronando dessa forma o Petro, que para além de campeão provincial, tinha começado com vitória o torneio de abertura. Acredito que o Petro, apesar de ter perdido o campeonato provincial, que eram os detentores do título, é uma equipa muito boa, tem muito boas jogadoras, tem um excelente conjunto. São atletas que jogam há muito tempo juntas e eu acredito que elas vão trabalhar para retirarmos o título que é nosso no Campeonato Nacional e nós vamos tentar manter esse título. Já em masculinos, no Complexo Desportivo do CODEM, os militares, a jogar em casa, não deram a mínima facilidade aos sambilas nos play-off à melhor de 5 jogos. No jogo decisivo, só deu o 1º de agosto, que venceu o primeiro set com relativa facilidade por 25-14, o segundo por 25-17 e finalmente o terceiro por já mais difíceis 25-19. Era o jogo da consagração e, coincidentemente, no destronar do arquirrival Petro, que, decepcionando os seus apoiantes, acabou no modesto 4º lugar. O atletismo continua a ser uma das modalidades em que o 1º de agosto aposta fortemente.
Recentemente realizou-se em Luanda uma prova em que os militares participaram. As nossas câmaras estiveram presentes e recolheram as seguintes imagens. O atletismo esteve presente nos festejos de mais um aniversário do 1º de agosto, o 34º. A partida aconteceu no Complexo Desportivo Miramar, Clube dos Caçadores, passando pela Embaixada Americana, rumando depois para o sentido eixo viário, Ministério do Interior, até a Avenida 4 de Fevereiro, Museu das Forças Armadas, Praia do Bispo ao Zamba 2, Clínica do Prenda até ao CODEM, a sede do Clube Militar. Foram no total 77 participantes entre federados e amadores. Destaque para a participação de Tomás Faria, o vice-presidente para o futebol do Petro Atlético de Luanda. Nós que fazemos desporto, acho que a melhor forma às vezes de mostrar aos jovens que devem preservar a sua saúde e devem ser o mais profissional possível é também estarmos portanto, a competir. Os meus parabéns por mais esse aniversário e que tudo corra bem e que amanhã tenham, por isso, uma Assembleia Geral bem concorrida e que tenha, portanto, êxito. E desde já antecipo os meus parabéns à futura direção do 1º de agosto. Lucas Ukwahamba, do 1º de agosto, foi o grande vencedor, seguido pelo Cleofa Jorge, do emblema militar, Miguel Mota, do de agosto, e João Pedro, do Interclube, respectivamente. Felicitar a direção do clube por ter mais uma vez brindado neste 34º aniversário com uma prova de atletismo. A prova não foi muito difícil, foi razoável. Por equipas estiveram presentes atletas do Petro, 1º de agosto, Interclube, Maria de Guerra e atletas do Comitê Paralímpico Angolano. Tivemos um apoio massivo da direção, embora que esperamos sempre mais para que os trabalhadores e os atletas participem de forma massiva, mas foi boa a organização. Realizou-se no início deste mês mais uma Assembleia Geral do clube na sede no Rio Seco. Esta Assembleia serviu não só para eleger novos corpos gerentes, também como para premiar atletas. Fique já de seguida com um resumo do que aconteceu. 1 de agosto de 1977, 1 de agosto de 2011, 34 anos de glória e de uma das agremiações mais populares do desporto nacional. E a presença em massa dos sócios do emblema Agostino para a Assembleia Geral de Renovação de Mandatos demonstrava isso mesmo. Carlos Henrique, até então presidente adjunto do Clube Militar, estava sozinho na corrida à associação do seu irmão mais velho, Raul Henrique. E depois da apresentação, discussão e apresentação do relatório de contas, eis que era chegada a hora da votação. O horizonte de votantes era de mais de 600 e na voz de Mariano de Almeida, presidente da Comissão de Eleições, ditou o verdito. 481 votos, com o número de votos não ou abstenções de 109 e 13 votos nulos, o que significa dizer que a lista A, única, liderada pelo general Carlos Alberto Henrique Val da Silva, é vencedora com 481 votos favoráveis. Com mais de 400 votos a favor, Carlos Henrique era confirmado como o novo homem forte do Clube Desportivo 1º de agosto para o quadriênio 2011-2015. Conhecido pela revolução efetuada nas equipas de handball, que este ano deram o primeiro título feminino e a reconquista em masculinos, de Carlos Henrique espera-se algum esmero e atenção para o futebol, a modalidade rainha. Vou fazer com que as vossas expectativas sejam, portanto, curadas. E nós ouvimos que a tendência, de facto, é que nós devemos preocupar-nos mais com o futebol e vamos fazer os possíveis para que isso suceda. Espero que convosco o 1º de agosto seja melhor. Obrigado. E o convidado de honra à reunião magna, o Ministro da Defesa Nacional, Cândido Vandunen, espera por melhorias e garantiu monitorização das ações da direção ora eleita. Estaremos atentos àquilo que foram as promessas eleitorais e vamos policiar, vamos cobrar. Ausente por razões profissionais, Geral Sachipengo Nunda é o novo presidente da mesa da Assembleia Geral em substituição de Francisco Pereira Furtado, que disse na ocasião deixar o cargo com sentimento de dever cumprido. Dizer que saímos de cabeça erguida com o sentido de dever cumprido.
e manifestamos a nossa total disponibilidade em estar com o 1º de agosto, hoje, amanhã e sempre. A ocasião serviu também para que, ao ar livre, homenagem merecida às modalidades que continuam a levantar bem alto a bandeira do emblema das Forças Armadas angolanas. O handball feminino teve o privilégio de ser o primeiro, dado ao facto de ter ganho o primeiro título no seu historial. Graças a Deus conseguimos um título, então vamos lutar para que mais título venha para o 1º de agosto. Ao som de Yola Semedo, cantora angolana e confessa adepta do 1º de agosto, a festa foi pela noite adentro. Por isso peço teu perdão. Carlos Henrique, eleito o novo presidente do 1º de agosto. Fique já de seguida com o resumo do que foi a cerimónia de eleição, assim como uma entrevista exclusiva que ele cedeu ao Máximo. O novo elenco diretivo do 1º de agosto é composto por 32 membros, cuja ambição principal passa por recuperar a mística do clube militar. Carlos Henrique substituiu do comando da equipa militar o seu irmão Raul Henrique. A reestruturação das principais modalidades com destaque para o futebol. E vivem as cores rubra e negra como sendo uma nação chamada 1º de agosto, para quem devemos dar tudo e mais alguma coisa. A hora é de transição. É de sairmos das palavras para as ações. E é isso que queremos deixar patente ao longo do mandato que agora assumimos, trabalhar mais e falar pouco. As infraestruturas são outros elementos importantes nas linhas do mandato a que se propõe. Na cerimónia da tomada de posse, o novo homem forte do de agosto pediu a contribuição de todos para o engrandecimento de um dos maiores clubes de Angola. O presidente eleito do 1º de agosto realçou a necessidade de se implementar maior dinamismo ao futebol no quadriênio 2011-2015 para que a modalidade possa regressar ao topo. Carlos Henrique, que liderou a única lista ao pleito, obteve 481 votos a favor, 109 abstenções, 13 votos nulos. O 1º de agosto foi fundado a 1 de agosto de 1977 e conta atualmente com pouco mais de 71 mil sócios. Eu sou Carlos Alberto Henrique Valda Silva, general das Forças Armadas, quem foi escolhido para dirigir o clube nestes próximos 4 anos. Eu acho que durante o passado, portanto, como vice-presidente do clube, também estava com as outras modalidades, conheço bem as debilidades do futebol. Vamos ver se conseguimos, no global, vermos os problemas do clube. Nós temos em carteira, fundamentalmente, a primeira situação que nos põe, portanto, a situação financeira do clube. Vamos melhorar. Vamos melhorar porque nós pensamos angariar sócios para o clube. Portanto, essa é uma prioridade, é uma das prioridades do clube. Quanto mais sócios nós tivermos, nós vamos, portanto, melhorar a nossa condição financeira e melhorar, portanto, e consequentemente, melhorar o nível de participação das modalidades. Para o futebol, nós temos a intenção de começarmos bem, quer dizer, começarmos pela formação, criando campos de relva sintética, portanto, em locais em que já estão designados. Depois da formação, pegar paralelamente na equipe principal do futebol, que já neste momento, portanto, nós temos em mão e já traçamos linhas para que, de facto, seja uma boa equipe. Tomamos medidas sérias, fundamentalmente disciplinares, de estímulo para ativar os jogadores, portanto, para um desempenho melhor.
Portanto, nós temos atualmente um bom plantel de futebol e que nós pensamos que poderemos ainda ser campeões nacionais. O basquetebol não esteve mal o ano passado, mas isso é um ciclo. Nós, depois de muitos anos bons, né? Nós este ano vamos procurar também melhorar o basquetebol, vamos mudar de equipe técnica e também reforçá-lo com alguns jogadores. E vamos apostar também na juventude. Esse é o nosso objetivo, quer dizer, portanto, nas modalidades melhorar a formação e, paralelamente, pegar nas equipas principais, as equipas de honras, para equilibrá-las, né? Portanto, pô-las a níveis do patamar que o 1º de agosto está habituado, portanto, a estar. Portanto, é sempre os primeiros lugares. Os nossos eternos fiéis, nós agradecemos a confiança que depositaram em nós, direção do clube e em mim particularmente, e prometemos que tudo faremos para continuarmos a triunfar em cada jogo rumo à vitória final. Obrigado, até setembro. E chegamos assim ao fim desta edição do Magazine Mensal do 1º de agosto. Para que entre em contacto connosco, aqui está o nosso endereço eletrónico: 1deagosto@supersport.co.za. De mim e de toda a equipa que cuidadosamente preparou este encontro, vai um abraço, amigo. Fique bem, adeus e até à próxima.